E aí o Flamengo enviou esse papel timbrado. E a proposta do Flamengo que a gente teve acesso era o seguinte: o Flamengo perdoaria os 4 milhões de euros que ainda tem a receber pela venda do volante Thiago Maia ao Internacional, pagaria 3 milhões de euros à vista, 1,5 milhão de euros em julho de 2025 e 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. Tem muitas informações sobre o Flamengo, a análise ali do Vene Casagrande sobre o jogo de ontem entre Flamengo e São Paulo, também fez aquela bela análise sobre o jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, né? Até curioso que o Flamengo jogou mais cedo ontem, né, à tarde contra o São Paulo lá nos Estados Unidos e um pouco à noite, ali no anoitecer, o Flamengo jogou de novo, só que dessa vez o Sub-20 do Flamengo jogou pelo Carioca ali contra o Nova Iguaçu. Infelizmente acabou sendo derrotado, né? 2-1 ali, conseguiu até buscar um empate, porém num pênalti muito bobo acabou tomando 2-1. E também tem informações sobre a chegada do zagueiro Vitão. Vem, não vem? O que está acontecendo? É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Então pedimos que deixe o like, que inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o mais querido do Brasil. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Teste aí, a gente ainda está falando de uma pré-temporada, isso precisa ser mencionado. Não adianta o torcedor rubro-negro achar que esse vai ser o Flamengo durante a temporada inteira. Muito pelo contrário, até porque reforços chegarão ao Flamengo. E eu gostei sim desse primeiro teste diante do São Paulo, que não é uma equipe ruim, pelo contrário. O São Paulo é uma equipe boa e precisa ser respeitada, tem um bom treinador, tem bons jogadores, que também está iniciando uma pré-temporada. No primeiro tempo, gostei muito do Wesley pela ponta, pelo lado direito. Inclusive, ele teve até uma boa oportunidade de estufar a rede. A gente tá saiu vendo na aí cara do goleiro. O Jandrei que evitou ali, né? Mas eu acho que o Wesley faltou aquela manha de atacante. Eu acho que ele finalizou mal, facilitando a vida do Jandrei. Mas eu não vou ficar aqui crucificando o Wesley por ter perdido esse gol. Pelo contrário, vou mencionar o bom passe do Pulgar. Pulgar, para mim, foi um destaque no primeiro tempo, quebrando linha adversária. Inclusive, foi ele que deu esse passe para o Wesley sair na cara do gol. Gostei do Gerson também, gostei do Alexandre, do Rossi. Gostei do Rossi. De maneira geral, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo agradável. Veio o segundo tempo. O Felipe Luiz mudou quase o time inteiro. Manteve o Matheus Gonçalves, que não fez o primeiro tempo, deu uma nova oportunidade ao Matheus Gonçalves, mas ele também não conseguiu fazer aqueles minutos que ele teve no segundo tempo muito bem. E aí a gente pôde ver, para mim, o grande destaque do Flamengo nesse amistoso contra o São Paulo, que foi o Pablo Lúcio. Um volante que eu venho falando aqui há muito tempo, quem acompanha o programa sabe disso, eu acompanho a categoria de base e esse volante ele precisa ser olhado de uma maneira diferente, não só pelo Flamengo, mas também pelos torcedores. Joga muita bola, tem muita qualidade, sabe jogar de primeiro volante, segundo volante, e o Felipe Luiz, ele até inovou, ele botou o Pablo Lúcio como se fosse um 10, um camisa 10, e o Pablo Lúcio foi muito bem. Para mim, ele soube aproveitar de uma maneira muito boa essa oportunidade que ele teve jogando com os profissionais. O Cleiton, por exemplo, que não estava fazendo boas partidas no time do Carioca, fez um bom segundo tempo. Por quê? Pelo contexto. Você jogar ao lado de um Léo Ortiz facilita a sua vida a jogar ao lado do Pablo, com todo o respeito ao Pablo. Gostei também do teste que o Felipe Luiz fez no primeiro tempo de Alcaraz como atacante. Eu ia te perguntar isso, o que achou? Gostei, eu gostei assim do teste feito. Eu acho que não tem que utilizar isso, mas a gente está falando de uma pré-temporada. E pré-temporada serve para isso, para o Felipe Luiz fazer teste. O Felipe Luiz explicou isso depois do amistoso. Durante os treinamentos deu certo. Mas ele está usando a pré-temporada para justamente isso. Ele entendeu que o Alcaraz pode fazer bem essa função. Se nos treinos deu certo, acho justo o Felipe Luiz tentar também no amistoso. Ele tentou, no segundo tempo ele mudou. Então, de maneira geral, eu acho que o balanço foi positivo nesse amistoso. Mas eu quero destacar o João Vitor, que também entrou na zaga, outro zagueiro que o Flamengo tem aí, que com certeza vai dar bons frutos, Pablo Lúcio e o Cleiton também, que fez um bom segundo tempo. Então, de maneira geral, eu vou dar destaque aqui à garotada, que soube aproveitar muito bem essa oportunidade. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedrosa, antes da gente falar do time dos garotos aqui, que está penando no Campeonato Carioca, o Flamengo é o vice-lanterna, gente, inacreditável, hein? Com tantos times pequenos, aí o Flamengo é o vice-lanterna, um pontinho só. Ele enxerga o Alcaraz mais como centroavante do que o Bruno Henrique, diferente do que a gente imaginava aqui nas nossas resenhas.
qualquer coisa, tem o Bruno Henrique que também joga centralizado, pode ser uma alternativa. Me surpreendeu o Alcaraz, na opinião do Felipe Luiz, está à frente do Bruno Henrique nessa função. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Vinique. Boa tarde, Vene, galera de casa. Foi o que o Vene falou, eu acho que é o teste. O teste é válido. O Alcaraz já jogou até de segundo volante, já virou camisa 10. O Alcaraz já camaleão. Tá jogando de centroavante, tá jogando em todas as posições. O teste é válido, mas ao mesmo tempo eu vejo o Bruno Henrique muitas vezes também conseguindo pisar na área, porque ele não é um ponta esquerda lateralizado, ele não fica colado na linha lateral para poder fazer ida e volta de recomposição. Eu acho que ele é um jogador que infiltra bastante na área, que tem um jogo aéreo muito favorecido pela altura dele, porque ele é um bom cabeceador também. Então ele muitas vezes pode preencher esse espaço aí como um segundo atacante junto com o Alcaraz. Mas, na verdade, eu acho que essa ideia não vai ser muito utilizada na temporada, não. Não vejo dessa forma. Eu acho que o cara jogou a vida inteira como meio campo, jogando de frente, e você jogar como centroavante é diferente, porque você tem que jogar de costas, tem que aprender a jogar de costas, fazer pivô e tudo mais. Isso não quer dizer que ele não tenha faro de gol, mas o ponto é, as características para um centroavante em relação ao meio campo são muito diferentes, e nem fisicamente e nem nesse cacuete que ele tem de meio campo, eu acho que o Alcaraz vai se adaptar nesse sentido. Quem sou eu aqui para falar sobre os testes do Felipe Luiz? Muito pelo contrário. Ele não tem centroavante, ele vai testar alguém como centroavante. Mas, na minha humilde visão, se tratando desse primeiro jogo, eu acho que essa ideia não vai ser tão fértil para o time do Flamengo. Ô, Vene, falando agora do time dos garotos, é a terceira partida, a equipe mudou muito, né? E a gente deu até um desconto no primeiro jogo, porque era um time que também não tinha entrosamento, que também tinha pouco tempo de treino. Essa garotada voltou um pouco antes só, diferente dos pequenos, que veio há mais tempo. Mas aí a gente esperava também uma evolução. Veio o terceiro jogo, parece que tá piorando. Bom, eu não espero mais nada, tá? Não espero mais nada. Inclusive, eu acho até que assim, perder o pro tempo Nova tem que Iguaçu, passar rapaz. realmente pro Flamengo, o Malvadão, voltar e garantir alguns pontos pro Flamengo. Porque assim, eu já perdi a paciência com o atual treinador que está comandando essa equipe aí no início Você do coloca Campeonato ele, Carioca. pelo esse rendimento ruim, você acha que ele é o principal responsável? Ele é o principal Kleber. responsável, não o único. Eu não quero ser injusto, não o único, porque o time do Flamengo, de fato, é uma garotada ali. Eu sei que tem uma base campeão mundial sub-20, mas é óbvio que eles não têm o mesmo entrosamento. Por exemplo, entrou o Pablo, entrou o Carlinhos, entrou o próprio Lohan. Eles precisam buscar um entrosamento ideal. Mas tem algumas escolhas do treinador Kleber dos Santos que eu não concordo e eu vou continuar falando isso aqui. Não faz o menor sentido ele manter o Thiaguinho no ataque do Flamengo. Eu entendo colocar o Pablo, eu juro que eu entendo, mas eu também não colocaria mais no time titular. Mas até aceita. Aceito. Thiaguinho. Eu até aceito. Agora, o Thiaguinho eu não aceito, não faz o menor sentido. Tanto é que no jogo de ontem, quando ele sai e entra o Wallace Ian, quem faz o gol do Flamengo? O Wallace Ian. Que entrou muito bem, por sinal. Entrou com vontade, entrou com disposição, entrou mostrando que queria a vitória. Mas o time é muito mal treinado. E repito o que eu falei depois do último jogo também. Não tem uma transição rápida, não tem uma organização. Por exemplo, para que você manter dois volantes com característica de marcação na equipe? Não faz o menor sentido. Sabe, o meio de campo não tem uma organização tática. O Lohan ontem, no primeiro tempo, mostrou uma boa movimentação, chamando a responsabilidade. Por isso que eu não vou ficar aqui crucificando o Lohan, pelo contexto. E o Cleiton é um bom exemplo, porque lá contra o São Paulo, ele rendeu bem. Porque o contexto da equipe, você jogar ao lado dos principais jogadores, é muito mais fácil a jogar com uma equipe que tem pouco entrosamento e, além disso, ainda tem um treinador que não está fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que esse desempenho ruim do Flamengo no início do Carioca não é culpa exclusivamente do treinador. Mas se eu tivesse que falar quem é o principal culpado, na minha opinião, é ele. Fala, Vene, da proposta. Teve proposta milionária do Fla pelo zagueiro do Inter, o Vitão, esses valores. Vai fechar, não vai fechar? O que você pode passar pra gente? Vamos lá, a gente teve acesso a essa informação aí com exclusividade ontem. Essa é tua, ainda. esse é drone do Vene, galera. No dia 18 de janeiro, o Flamengo enviou um papel timbrado ao Internacional oferecendo uma proposta que chegaria a 10 milhões de euros pelo zagueiro Vitão, que atualmente tem 24 anos, um dos destaques do Internacional na temporada 2024, e por pouco foi vendido ao Betis. O Betis, na ocasião, ia pagar quase 12 milhões de euros por esse zagueiro. Em cima da hora, o Internacional fez mais uma exigência e o Betis desistiu. E aí o Flamengo enviou esse papel timbrado. E a proposta do Flamengo que a gente teve acesso era o seguinte: o Flamengo perdoaria os 4 milhões de euros que ainda tem a receber pela venda do volante Thiago Maia ao Internacional, pagaria 3 milhões de euros à vista, 1,5 milhão de euros em julho de 2025 e 1,5 milhão de euros em janeiro de 2026.
E o Flamengo ofereceu isso ao Internacional. O Internacional recusou e fez uma contraproposta ao Flamengo. Não, nós queremos 10 milhões de euros em dinheiro, mais perdão da dívida do Thiago Maia em 4 milhões de euros. Ou seja, seria uma operação que chegaria a 14 milhões de euros. E o Flamengo, obviamente, riu dessa contraproposta e falou, claro que a gente não vai fazer isso, porque o Internacional está tentando dar uma de esperto para cima do Flamengo. Porque o Internacional deve ao Flamengo 3 parcelas ainda pela compra do Thiago Maia. E aí muita gente me questiona, você acha uma boa proposta? Flavinho, eu respondo com uma pergunta. Você já fez negócio com o caloteiro? Tô fora. Tá fora, né? Tô fora. Essa atual gestão... O cara não paga e eu vou fazer... Ela sabe que o Flamengo só vai acabar de receber pela venda do Thiago Maia em 2027, porque foi feito em 10 parcelas. Isso se receber. Então, qual foi o pensamento da atual gestão? É melhor a gente garantir esses 4 milhões de euros e só tirar do bolso 6 milhões de euros para contratar um jogador de 24 anos, que tem um bom potencial, um destaque, está valorizado no mercado e você ainda pode ter uma venda futura. Então essa foi a ideia do Flamengo. Só que o Flamengo ouviu um não do Internacional, que fez uma exigência absurda ao Flamengo. E nesse momento, muita gente me questiona, mas o Flamengo desistiu do Vitão? Não, não desistiu. Agora a bola está com o jogador, com os empresários do jogador. Se eles forçarem uma saída do Internacional, o Flamengo quer fazer negócio. Mas óbvio que agora não dá para você oferecer uma proposta maior. Eu acho que isso aí tem que ser o limite mesmo, porque estamos falando de 62 milhões de reais. Não deve subir, não. Então tá aí, né? Diz aí o que você acha, você concorda, discorda? Cara, honestamente eu acho muita grana, 10 milhões de euros, 60 milhões de reais mais ou menos, né? Isso varia dependendo do dia ali, do valor do euro, porém é um valor altíssimo para um zagueiro. Ah, mas é um zagueiro jovem, pô, tem 24 anos, sim, porém se tratando para um zagueiro no Brasil, é um valor altíssimo, altíssimo. Eu acho que é muito difícil o Flamengo chegar a 10 milhões de euros, mais ali deixar para lá os 4 milhões que o Internacional deve ao Flamengo, né? Então acho que no máximo, como o Vene falou, chegar nessa proposta aí já seria o teto pro Flamengo. Se o Internacional não quiser, beleza, vai atrás de outro zagueiro, sobe o moleque da base, enfim, tem algumas possibilidades que o Flamengo pode fazer para recuperar essa saída do Fabrício Bruno. Também tem a possível chegada do Danilo, né, que pode atuar nessa função como um zagueiro, é um jogador experiente, viria da Juventus ali, ele que está buscando ali a saída da Juventus para chegar de graça e assinar com o Mengão. Tudo indica que isso deve acontecer nos próximos dias. Muito com a ajuda também do técnico Felipe Luiz, que já ligou pro atleta, falou que conta com ele e conta na posição de zagueiro, tá? Não esperem que o Danilo venha para ser o lateral direito, o Flamengo vá lá e venda o Varela, não. Ele vem para ser um dos zagueiros à disposição do técnico Felipe Luiz. Diz o que você pensa, comente abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos, valeu!